Eu vou te ensinar agora a tendência de linhas flutuantes. Eu tenho uma coisa pra dizer, eu tava animada pra gravar esse vídeo. Por quê? Porque antes de gravar essa make poderosa, o que que eu faço? Eu faço um olho. E aí quando esse olho dá certo, meu amor, o meu coração se enche de alegria, eu me sinto gata pra caramba e eu fico animadíssima pra gravar. Ou seja, esse olho aqui deu certo, cara. Esse monte de delineado doido aqui, sabe? Não foi aquele sufoco desesperador que dá tudo errado quando é delineado, geralmente, né? E principalmente, depois fazer o delineado desse lado também é difícil, porque além de você ter que fazer e acertar, você precisa fazer igual do outro lado, entendeu? Tem que ficar semelhante. Não, tem que ficar simétrico, totalmente semelhante. E é difícil pra vocês e também pra mim, mas deu certo e a gente vai fazer essa make. Só que antes da gente fazer essa make, eu preciso te situar como que surgiu essa tendência. Por quê? Porque além de você saber ficar maravilhosa usando a tendência, é importante que você saiba o contexto pra quando perguntarem, meu, que make é essa? Por que você tá usando essa make? Você saber falar, meu amor, porque a tendência e eu sou uma pessoa super antenada, entendeu? Então, essa tendência é de linhas flutuantes e é voltada para os anos 60. Eu vou falar 3 estilistas que apostaram nessa tendência nos desfiles internacionais e que vai ser referência para você começar a usar essa tendência também. Um deles foi Valentino, a outra foi Celine e Stella McCartney. Então, agora eu vou contextualizar um pouquinho sobre como foi o desfile de cada um aqui. A interpretação de Valentino, ela foi bem conceitual, assim, dos anos 60. Um delineado mais pesado, um olhar mais dark, mais duro, vamos dizer assim, que traz até um pouco de lembrança do Cisne Negro, que é aquela coisa bem dramática. Então você tem esse delineado mais duro. Enquanto Valentino usou essa linha flutuante, mais dramática, Stella McCartney foi pro caminho completamente contrário e usou um toque bem minimalista. Então o delineado que ela usou foi bem contido, bem delicado, né? Voltado realmente para esse traço mais minimalista. O delineado ele foi aplicado do meio do olho para o canto externo. E como que eu fiz aqui a releitura? Eu usei do meio do olho para o canto interno. Por quê? Porque a tendência é para ser adaptada. Senão, qual a graça dessa vida se a gente não puder botar o nosso toque? Em Celine, alguns dos modelos estavam inspirados no tweed. Então a gente via essa linha no côncavo, né? Essa linha flutuante do côncavo para a pálpebra fixa, meio esfumadinha ali, também trazendo aquele cílios inferior bem dramatizado. E aplicação de máscara de cílios para preencher isso tudo que a gente criou. E se você não tá inscrito, o que você precisa fazer? Clicar aqui no botãozinho se inscrever, porque este canal é o que traz todas as tendências maravilhosas das passarelas internacionais diretamente pro seu dia a dia, de um jeito mastigadinho, muito fácil. É só você aplicar e tá tudo certo. Vamos começar o tutorial, agora eu vou fazer com vocês este olho poderoso. A parte mais difícil, amores, é fazer igual do outro lado, pra vocês e também pra mim. Então, oremos nessa hora tão difícil. Vamos lá. Antes da gente começar, aplica um pouquinho de pó banana abaixo do seu olho aqui, para dar uma seladinha no corretivo e também na pálpebra, para não dar acúmulo de corretivo na sombra que a gente vai fazer. Na verdade, não é nem uma sombra, né? Nos delineados, nas linhas flutuantes. Agora a gente vai começar a fazer a linha flutuante. Eu peguei um delineador bem pretinho para essa linha ficar bem marcada. Então tem alguns delineadores que ele tem um tonzinho mais acinzentado. Tenta fugir um pouquinho desses para sua linha ficar bem definida e bem pretinha. Vai trazer muito mais poder, né, pro olho que a gente vai criar aqui agora. Deixa ele bem rente aos cílios, tá? Porque não é pra ele ficar tão grossão, porque ainda vai vir linha por cima, senão vai ficar muito exagerado. Quer dizer, não é porque vai ficar exagerado, é só porque a gente já fez desse lado e tem que ficar igual. A gente gosta de exagerado. Ó, o primeiro passo é dar essa marcada já do delineado no olho. Tá vendo? Eu já fiz e eu não trago o delineado até o final, porque ele deixa o olhar com aquele caidinho. Então eu paro ele um pouquinho antes e meio que já arrebito ele pra fora. E aí a gente vai puxar primeiro o rabo do delineado aqui no canto externo. Ó, o meu delineado ele não tá tão levantado. Por quê? Porque eu tenho um outro delineado aqui, um semi-geométrico. Semi porque ele não termina o fechamento dele. Então, ele tá abertinho aqui. Então, faz o delineado ele mais retinho. Não totalmente reto, tá? Inclinado, mas mais pra baixo. Porque depois vai vir esse semi-delineado geométrico. Aqui você pega da metade dele e emenda
e vem pintando a parte do delineado que ficou faltando. Eu tô ansiosa pra chegar o dia que eu vou falar horrores fazendo delineado, que ainda não aconteceu. Delineado é um momento sagrado, é um momento de descanso que eu preciso, assim, concentração máxima. E aí, principalmente quando a gente já fez o primeiro, entendeu? Que aí esse aqui tem que ser bem igual. Aqui você vai dar uma arredondadinha pra ele ficar bem gordinho, assim, e ficar um delineado bem bonito. Não precisa engrossar muito, tá? Porque a ideia é que a pálpebra fique mais livre, porque a gente ainda vai botar um glitterzinho aqui. Pronto. Depois você tem que puxar aqui o cantinho interno. Pra gente puxar aqui, ó, mão leve, e vem trazendo só o traço do delineado pra frente, contornando a linha do olho, tá? É só pra dar uma marcadinha mesmo. Tá fazendo cócega. Agora a gente vai fazer o semi-delineado, que ele é um pouquinho acima desse que a gente fez agora. E ele traz só um tracinho e a gente para por aqui. Então, dá uma medida e ele também é menor do que esse que a gente fez agora, tá? Então não traz ele até aqui, traz ele até mais ou menos a metade. E aí ele já vem pro canto, em direção ao canto interno. Pode fazer esse delineado mais fininho, tá? Você faz o primeiro traço e depois você dá uma engrossadinha nele pra ficar bem marcado. Um cuidado muito importante, quando você for reforçar esse traço, tenha certeza que você tá colocando assim na posição exata. Então tenha paciência também pra trazer, senão você vai acabar criando duas linhas, aí vai ter que começar a engrossar o delineado e aí começa tudo a desandar. Então aqui, ó, apoia. E aí você vem com calma, não precisa fazer a maquiagem correndo, vem tranquila. E aí com pequenos toquinhos, você vai ajeitando para ele ficar bem triangular. Prontinho. Agora a gente vai fazer a linha inferior. Esse aqui foi um contorno, uma linha flutuante na pálpebra inferior, só que eu trouxe ela um pouquinho mais reta. Essa daqui ela é bem desenhada, né? Bem curva. Essa daqui não, já dei um tracinho mais reto pra dar um olhar mais intenso, mais marcado assim. Eu comecei ele do meio da pálpebra inferior. Então você vai pegar aqui o seu delineado por baixo dos seus cílios inferiores, tá bom? Não passa por cima, porque você vai pintar todos os seus cílios, vai tremer tudo, vai dar errado. Então bota aqui por baixo e aí você faz esse traço. Como você vai fazer esse traço direitinho? Primeiro colocando abaixo, igual eu falei. Na verdade não é nem abaixo, é embaixo. E aí aqui, quando chegar mais ou menos perto do canto da lágrima, você traz ele um pouco mais pra baixo. Só pra sair, dar uma ampliadinha no seu olhar, tá vendo? Como aqui já aumenta um pouco, os delineados eles não se encontram. Toquei aqui na metade. Vem trazendo com bastante calma. Tá calma nessa hora. Molha o delineado pra não secar e você não ter que ficar refazendo também, tá? Então vem com paciência, ó. Ó, o meu já secou. Coloca um pouquinho mais de produto.
traz ele de volta com calma. Prontinho. E agora a gente vai fazer a linha flutuante da pálpebra fixa, que é essa daqui, né, acima do côncavo. Molhe de novo o delineado. A linha flutuante eu decidi fazer ela bem curva, né, pra dar essa sensualidade, trazer esse sex appeal pro nosso olhar. Eu peguei aqui do canto interno, trouxe ele bem arredondado até antes de acabar esse semi-delineado geométrico que tem aqui, tá bom? Então pega ele por cima do vinco aqui da pálpebra móvel pra não acontecer o seguinte. Pra quando você piscar, e o delineado, né, ele é bem molhadinho, pelo menos o que eu tô usando, tem vários que são também. Se você deixar ele bem no fecho do seu olho, quando você ficar piscando, vão virar 2, se bobear 3. Então assim, não faça isso. Tenta passar um pouquinho acima pra ficar na pálpebra fixa, porque aí ele não vai ficar duplicado. É miopia? Miopia que é embaçado? Qual que é? Não, é hipermetropia, né? Acho que hipermetropia que dá uma duplicadinha. Outra coisa importante antes. Quando for fazer, pega daqui, ó, de cima, tá? Já marquei aqui o ponto, ó, tá vendo? Não é aqui do canto interno, não é aqui embaixo, é aqui, um pouquinho acima, dá um espaço de pálpebra entre o pontinho e o seu delineado. Aí você começa a trazer ele lentamente. Nossa, eu apoiei demais pra mostrar pra vocês, ó, ficou super grosso. Depois a gente corrige. Traz o traço bem firme até a metade. E aí, pode fazer esse primeiro traço e vai adicionando cor, adicionando preto aqui, até ele ficar uma linha mais intensa. Quando você for intensificar, tenta intensificar por cima, porque aí você não corre risco de trazer muito pra pálpebra móvel e dar aquela duplicada. Tá? E tenta dar uma arredondada também. Se ficar um diferente do outro, no primeiro eu usei horrores, um corretivo e um pincel chanfradinho assim, ó, pra dar uma ajeitadinha. Inclusive aqui tem até um errinho. Pode trazer com base para você tirar, ou você toca um pouquinho ou no demaquilante ou no lencinho umedecido, que aí ele vai ficar úmido e vai sair o tracejado. E aí aqui você dá esses toquinhos finais, por exemplo, o meu aqui na metadinha, ele ficou um pouquinho mais gordinho que esse. Então eu uso um pincelzinho assim, ó, também, e pego aqui só na beiradinha do corretivo, pego um pouquinho de produto e dou uma afinadinha aqui, ó. É só você entrar com o corretivo aqui um pouquinho. Cuidado para não colocar produto demais. E também para não ficar repassando o preto, porque aí senão vai dar bem errado. Aí você limpa com um pedacinho de lenço umedecido, ó. Eu sempre deixo aqui do meu lado porque eu uso bastante para limpar os pincéis. E aí você coloca um pouquinho mais. E aí você vem tirando. Você vai pintar a linha preta com o corretivo, uma parte dela, né? Aí vai dar uma afinadinha. É assim que eu faço pra consertar. Ó, se ainda não tiver ficado bom do jeito que eu quero, eu trago um pouquinho mais. Você pode vir com a esponjinha muito delicadamente também e dar uma batidinha de leve. E aí cuidado pra não passar em cima da linha flutuante. Prontinho. Nossas linhas estão prontas depois de muito sacrifício. Agora a gente vai colocar o glitter na pálpebra. Eu peguei esse pincelzinho chanfrado e usei um iluminador cheio de glitter bem solto pra compor essas linhas. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver o brilho dele daí, aqui nesse cantinho.
Ele é lindo, esse delineado, é muito bonito. Aí eu vou pincelar aqui, sem primer, sem nada. Vou pincelar no potinho do iluminador e vou aplicando aqui, ó, no centro da pálpebra. E pode ir dando pequenas arrastadinhas aqui, ó, pra ir pigmentando a pálpebra toda mesmo. Você vai trazer do canto interno até o canto externo, aonde tá o nosso delineado semigráfico. Cuidado para não passar em cima do delineado, porque senão ele vai ficar cinza. E aí a gente vai perder todo o pretão que a gente fez. Então pode vir com paciência. Maquiagem, pra ficar bonita, tem que ter paciência. Ó, já contorna aquele errinho pra dar aquela disfarçada marota. E vai marcando aqui. O bom é que você tem um pincel bem pequenininho, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer os acabamentos dele aqui. Eu toco aqui embaixo. E pronto. Vou tirar o excesso de glitter com esse. E aqui também, eu acho que eu encostei quando eu fui mostrar pra vocês. Então eu vou passar de novo aqui, porque tá meio acinzentadinho. Pronto. Espera ele secar também. Quando você fizer a linha também acima do côncavo, tenta não ficar mexendo muito os olhos. Como eu tenho que ficar olhando pra câmera falando com vocês, acaba borrando. Mas quando eu faço esse daqui, eu faço com bastante paciência, eu já fico mais ou menos assim, ó. Porque aí minha pálpebra não vai mexer, então não vai duplicar a linha. E aí tenta fazer isso, pode abanar também pra secar mais rápido, tá? E eu também fiz um truquezinho aqui no canto interno, que eu sou apaixonada. Eu peguei com esse pincelzinho mesmo do iluminador e eu apliquei uma sombra branca bem aqui no canto interno pra dar aquele pontinho de luz que a gente gosta, que deixa o olhar muito mais bonito. Essa aqui, ó. Aplica aqui entre as linhas flutuantes, tá? Pra dar essa clareada. Pode aplicar várias vezes pra ficar bem branquinho, porque isso aqui sai com muita facilidade. E aí você pega o iluminador e dá umas pitadinhas de glitter aqui também. E aí ele vai suavizar o branco e intensificar o iluminado, o brilhinho, o glitter. Tá vendo? Vamos dramatizar nossos olhos com uma máscara de cílios aqui nos nossos cílios inferiores. Pode dar aquela arrastadinha que eu já ensinei pra vocês. Vem arrastando aqui, ó, do meio, canto interno, canto externo. Porque pigmenta melhor, sai melhor o produto nos cílios, tá? E aí, você pode deixar dar uma borradinha também, porque aí já dá como se fosse um efeito de lápis abaixo aqui da rente, né, na linha dos cílios. Então você pode dar uma aplicadinha também, bem arrastadinha, pra ficar preenchido, porque eu não trouxe a linha até o final. O ideal mesmo, na verdade, o que eu quis era trazer ela da metade pra frente. Então você só dá uma borradinha aqui, ó, com a máscara e Curvex pela primeira vez na vida. Uma das primeiras. Eu lembrei de usar o Curvex. E eu lembrei de usar no outro lado, que às vezes eu uso em um e eu esqueço de usar no outro. E eu aplico ele antes da máscara de cílios. Então, pega esse seu Curvex e dá uma curvadinha aqui, que esse olho, gente, esse olho é poderoso. Ele tem que estar no grau. Ó. Vamos lá, dica de Curvex. É bom você usar o Curvex nos seus cílios antes de passar a máscara de cílios, tá? Por que, Beca? Por que eu uso antes? A máscara de cílios, ela dá aquela endurecida. Então, se você aplica depois que você passou a máscara, você pode quebrar os seus cílios. Ninguém quer cílios quebrados. O que a gente quer? A gente quer power, volume de cílios. Então, aplica antes, dá aquela curvada natural com seus cílios bem maleável e depois você aplica a máscara de cílios. É muito mais fácil, muito mais prático e não vai danificar nada do seu olhar. Deu uma curvadinha. Outra coisa, você clica, vício de celular. E quando você for usar, você aplica aqui, ó, coloca os seus cílios no meio e dá uma apertada e uma segurada. Não precisa apertar o máximo de todos pra você partir seus cílios no meio, gente. Cuidado pra não puxar também quando você estiver apertando, porque seus cílios vão embora, você fica sem nada, hein? Então, só dá uma seguradinha pra curvar e pronto. Como aplicar máscara de cílios? Canto externo,
pega rente a raiz, puxa pra cima, molha de novo o produto, é importante porque a gente precisa de bastante produto aqui para os cílios começar a dar um volume, mesmo que a gente vá usar cílios postiços aqui, tá? Pega aqui do meio, puxa pra cima, pode dar várias passadas com o cantinho e o pincel em pé também, você consegue trazer com mais precisão todos os tufinhos de cílios. Então pode ir fazendo assim, e principalmente aqui no canto interno, é muito bom você fazer com o pincel em pé. Eu tenho muito pouco pelinho aqui, então eu faço com o pincel em pé até para não borrar tanto e ver se eu consigo dar uma levantada, porque além de ter pouco ele é meio retinho, então eu tenho que fazer uma manobra aqui radical para o negócio ficar o mais pintadinho possível, né? E eu já gosto de um exagero de máscara. Pode aplicar aquelas 85 camadas sem problema nenhum. Vai aplicando. Pega de novo do canto interno. Pega do centro. Do centro é melhor daqui, tá? Pra você não correr risco de sujar o seu nariz. E puxa, estilo zumbi aqui, ó, que seu olho vai ficar branco. E pega de novo o canto interno e vai aplicando. Pode aplicar bastante. Se sua máscara estiver seca, bota uns pinguinhos aqui de diluidor pra você conseguir passar muito produto. Um cílios poderoso faz muita diferença. Ó, pode ir afastando eles, porque ele vai segurar melhor os cílios postiços. Agora a gente vai colar os cílios. Cílios postiços do lado esquerdo em mãos. O que quer dizer, Beca, lado esquerdo? Quer dizer que você, às vezes, pode colar os seus cílios errado. Por quê? Porque alguns cílios, eles são de medidas diferentes no canto interno e externo. O que acontece? Às vezes, o canto externo, essa pontinha, é maior do que na outra extremidade dos cílios postiços. Quando isso acontecer, é porque você precisa colocar a parte maior no canto de cá. E como vem dois, vem o par, é possível que você troque. E aí você vai colocar uns cílios com os pelinhos muito grandes aqui e menores aqui. Então dá uma conferida nisso, porque é uma dica bem interessante para você nunca errar quando você for colocar os cílios e não trocar o direito pelo esquerdo, tá? Agora você passa a cola, aplica bastante cola, porque uma outra dica é que às vezes o seu cílio fica solto, não fica tão bonito porque você passou pouca cola. Então dá uma caprichada na cola, porque um cílio saindo é um terror, gente. Já aconteceu comigo e a vida é triste quando isso acontece. Pode socar de cola que não faz mal não, tá? Pode botar bastante. Só não coloca bastante cola nos cílios, né? No pelinho. Coloca na fitinha que prende os pelos, né? Faz essa linha reta aqui, ó. E agora a gente vai dar uma sopradinha pra adiantar aqui a secagem. E agora a gente vai colar. Centraliza, respira primeiro. O primeiro passo é respirar. Aí você apoia o seu cotovelo aonde? Na mesa, se tiver, faça isso que vai te dar o quê? Firmeza. Aí você fecha seu olhinho e coloca com isso aqui. Você coloca no centro. Bem coladinho com seus cílios originais, tá? O cílio raiz aí, o seu mesmo. Então, depois você põe aqui no canto externo, pode dar uma ajeitada. Nossa, acho que eu demorei demais pra falar com vocês, já até colou. Centro, canto externo, segura no canto interno. Evita ficar piscando e mexendo, dá uma segurada aí de olho fechado, tá? Pra colar certinho. Às vezes borra um pouquinho de cola. Se acontecer isso, não tem problema, se sua cola for branca ou preta, ela vai ficar transparente e a pretinha vai disfarçar, então assim que secar não vai borrar. Pode dar umas apertadinhas enquanto ele tá colando, só evita realmente abrir os olhos, tá? Prontinho. Cílios colados. E antes de finalizar, a gente vai passar um lápis roxinho aqui para dar um toque e combinar com o batom, né? Já que a gente tá com esse batom roxão. Eu trouxe um tom um pouquinho mais claro aqui pra gente passar no olho, pra poder abrir. Esse aqui é um lápis jumbo. Ele é até mais difícil de passar no olho, né? Ele quase entra o lápis todo. E a minha dica é que você capriche nesse iluminador, né? Porque a gente já tá com um olho muito lindo e é uma boca bem powerful. Então capriche no iluminador e a gente se vê no próximo vídeo.